Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Boa noite. Não está saindo? Olha aqui, Emerson, para mim, por favor, se está ligado aqui. Alô, alô, som. Alô, som. Ligado, som. Dá o sem fio. Alô, som. Alô, som, tá saindo? Beleza. Então, boa noite. Que bom estarmos aqui. Convido vocês a abrirem lá na primeira carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu gostei muito que o Valmir já fez aqui uma introdução muito legal para o nosso texto de entrada da reflexão dessa noite. Então continuamos na mesma reflexão. 1 Pedro 3,15, o Pedro diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa a razão da esperança que há em vocês. Eu quero compartilhar nessa noite uma impressão que eu tenho. Então eu vou abrir meu coração com você nessa semana de Páscoa e nesse domingo de Páscoa. Uma impressão minha. Eu acho que muitos cristãos ainda não entendem a Páscoa. Muitos cristãos ainda não entendem qual é a razão da sua esperança. E na verdade estão colocando a esperança em outros lugares, em outras razões, que não Cristo, que não Jesus. Eu li um texto com a Aline e com o Rafa essa semana, do Rubem Alves, poeta, escritor, já falecido, também pastor presbiteriano, falando sobre a Páscoa, um texto muito, muito legal. E ele compartilha, e eu posso compartilhar da mesma impressão que ele, de que as pessoas não entendem direito. No nosso país, que é um país de maioria cristã, então temos muitos cristãos no nosso país, e as pessoas não entendem ainda o sentido da Páscoa. Na verdade, o sentido da Páscoa, para muitas pessoas, segundo Rubem Alves, é um sentido vazio. E algo que fica claro, inclusive, nas nossas comemorações da Páscoa. Para o Rubem Alves, a Páscoa, antigamente, era levada mais a sério. Hoje, não mais. Para o Rubem Alves, antigamente, os cristãos, eles refletiam mais nesse período, pensavam mais, através também dos símbolos, dos ritos, enfim, dos encontros, sobre a Páscoa. Mas atualmente não, ou no tempo em que ele escreve, não mais. Aliás, o Rubem Alves usa a figura do ovo de Páscoa, nada contra ovo de chocolate, eu sou apaixonado por chocolate, eu gosto demais de chocolate. Então não tem nenhum problema com o chocolate, mas para o Rubem Alves, o ovo exemplifica o quão vazia a Páscoa está de sentido para as pessoas. Porque os ovos de Páscoa tradicionais, ou tradicionalmente falando, são ocos. Hoje a gente tem um monte de ovo recheado que quebra aí a figura que o Rubem Alves usa, mas é vazio. Não há sentido. E quando a gente olha aqui para Pedro e ele falando para a gente ter na ponta dos lábios a razão da nossa esperança, e conseguir explicar isso para as pessoas, quando eu penso na Páscoa, eu penso sobre esperança. Quando nós olhamos para um Deus que é todo amor, um Deus que demonstra todo o seu afeto por nós, um Deus que ama até a última instância, um Deus que se entrega de uma maneira tão incrível por nós, nosso olhar, o nosso entendimento logo vai para algo que nos traz esperança.
Mas me parece, eu tenho a impressão e compartilho da mesma impressão que o Rubem Alves, de que estamos perdendo o sentido. Talvez a Páscoa para nós se tornou algo bem vazio. E está difícil, inclusive, da gente explicar para as pessoas a Páscoa. A gente conta as historinhas, a gente conta as narrativas, tudo isso é muito bom, a gente faz encenações, tem muitas igrejas fazendo encenações hoje, músicas são apresentadas, cantatas de adultos, de jovens, de crianças, tudo isso é muito bom, mas eu estou com essa pergunta e eu quero compartilhar com você nessa noite. Será que de fato, e eu estou falando isso a partir de mim, será que de fato estamos entendendo o sentido da Páscoa? E eu quero convidá-lo agora a ir lá para o Evangelho de João. João, já no capítulo 12, a partir do verso 37. Dá uma olhada lá, por favor, acessa aí ou abre. Se você tiver a Bíblia impressa. João, capítulo 12, a partir do verso 37, diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. O profeta Isaías já anunciara Jesus, já falara sobre Jesus. E no início desse trecho diz que, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, as pessoas não creram nele. E a gente precisa então olhar para o contexto. Que sinais são esses? E a gente volta um pouquinho e o contexto nos fala sobre uma família de amigos de Jesus que Jesus amava muito. Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos. Já no capítulo 11 de João. E aqui, como prenúncio da sua morte, da sua ressurreição, ou seja, da morte e ressurreição de Jesus, há um acontecimento com Lázaro, a gente vê no capítulo 11. Lázaro, esse amigo de Jesus, então morre, e Jesus não está lá próximo de Lázaro. E a notícia chega até Jesus: Lázaro morreu. E Jesus, na sua sabedoria, Jesus decide não ir logo até Lázaro. Inclusive, na conversa com os discípulos, Jesus diz que Lázaro, ele está adormecido. Lázaro havia morrido. Passaram-se 4 dias, Lázaro já no seu túmulo, já com o cheiro, né, já com aquele odor do corpo, né, já em decomposição. Isso o texto vai nos contar. Então Lázaro havia morrido. Jesus recebe essa notícia, chega tardiamente lá, entre aspas, tardiamente, mediante essa família de amigos de Lázaro, Marta e Maria. E dá uma olhada a partir do versículo 21 do capítulo 11 de João, que diz: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nessa conversa de Jesus com Marta, Jesus está deixando claro que Ele é Deus. Que Ele tem poder, inclusive, sobre a morte, sobre a vida, que Ele tem autoridade sobre a morte. E Marta aqui disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido.
E aí Jesus, com a sua convicção, essa autoridade, ele diz: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Você crê em mim, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Jesus como Deus, autoridade total, soberana sobre todas as coisas, reafirmando a sua autoridade, dizendo: Marta, o seu irmão irá ressuscitar, não perca a esperança, olha para mim, você crê em mim, Marta, você crê em mim? Um teólogo chamado J.K.A. Smith, ele escreve bastante coisa. Certa vez perguntaram para ele: por que você é cristão? Ele disse, a resposta dele foi, a gente poderia pensar um monte de resposta, mas ele respondeu: porque a ressurreição de Jesus faz sentido em um mundo tão belo e caído como o nosso. Por que você é cristão? Porque a ressurreição de Jesus faz sentido em um mundo tão belo e caído como o nosso. O que esse cara está falando sobre? Que ele está falando sobre esperança. Esse mundo que ainda é belo, mas corrompido pelo pecado, pelo nosso próprio pecado. Esse mundo que ainda é belo, mas corrompido pela maldade do ser humano. Um ser humano que tem um poder destrutivo incrível. Um ser humano que vai consumindo o mundo, vai consumindo o planeta Terra, vai consumindo tudo ao seu redor e vai destruindo tudo. Um ser humano que olha para a sua própria vida e percebe que está deteriorando, que a sua vida está indo embora, que a sua vida está acabando. Eu estou com mais de 40 e eu já brinco com a galera que depois dos 40 a gente já está ladeira abaixo. Já acabou aquele negócio, estou subindo. Não, peraí, se você começar a fazer conta, matemática, você vai perceber, peraí, metade da vida, se eu viver bem, se eu viver longamente, metade da vida foi embora. Agora é ladeira abaixo, a gente envelhece, rugas aparecem. Você dá um sorriso para uma foto, você tira uma selfie e fala: caramba, eu não tinha tanta ruga assim. É o corpo, está mudando. Gente, vai mudar, não adianta, isso acontece, faz parte da vida. Então a nossa vida está indo embora, as coisas são deterioradas, inclusive a Bíblia vai dizer que os bens materiais, aquilo que a gente tem como tesouro, como riqueza, como coisas que a gente se apegam, isso tudo vai embora, isso tudo é destruído pela traça, pela ferrugem, por aquilo que corrói, tudo está sendo corroído. E é interessante que nesse contexto, como esse prenúncio, com essa história que é um prenúncio da morte e ressurreição de Jesus, Lázaro morre. O corpo de Lázaro está com um odor ruim, ou seja, está se deteriorando, se consumindo, ele está morto, e sua irmã vem até Jesus e fala: eu perdi a esperança, porque se o Senhor estivesse aqui, ele estava vivo. E Jesus, com a autoridade que ele tem, sendo Deus, ele fala: não, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E sabe por quê, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está dizendo para Marta: olha, Marta, na autoridade que eu tenho como Deus, eu já dei um jeito. Tem um ditado que diz que a gente não dá jeito só para a morte, né? A gente mesmo não dá, mas Deus já deu um jeito. A esperança que nós temos é para além dessa vida. Ou a esperança que precisamos ter, ou que deveríamos ter, é para além dessa vida. Será que nós estamos entendendo Jesus com essa autoridade toda? Será que nós estamos entendendo Jesus com esse poder transformador tão profundo?
Será que nós entendemos que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte? Será que nós entendemos que quando cremos em Jesus, nós temos uma esperança que vai para além daquilo que a gente vê aqui, e que, como J.K.A. Smith, a ressurreição de Jesus faz sentido para mim nesse mundo belo e caído como o nosso? Ela faz sentido porque me traz uma esperança muito maior. A minha esperança não está aqui nessa vida, a minha esperança está na eternidade. A minha esperança não está nas pessoas, a minha esperança não está nas coisas, a minha esperança está em Jesus. Será que nós entendemos isso? E será que nós vivemos isso para as pessoas? Esse foi o diálogo de Jesus com Marta, mas é muito interessante o diálogo que Jesus tem agora com Maria. Marta e Maria, duas irmãs muito conhecidas nas Escrituras, irmãs de Lázaro. Olha só, dá uma olhada no versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela reforça o que a irmã já tinha dito. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus chorou. Aqui está o Jesus emocionado que alguns têm criticado na série The Chosen. O Jesus humano. Ele não perdera aquela autoridade ou a autoridade que ele demonstrou lá no diálogo com Marta. É o mesmo, é a mesma convicção. Seu irmão vai ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora, nesse diálogo com Maria, nós percebemos então a humanidade de Jesus. O Jesus, então, homem, que tem o espírito agitado, perturbado ao ver o sofrimento daquelas pessoas, ao ver o sofrimento daquela família que ele tanto amava, ao ver o sofrimento das pessoas ao redor, ao ouvir o choro escandaloso das pessoas, porque aqui há um contraste interessante no texto. As pessoas estavam chorando alto, estavam muito tristes, estavam colocando para fora esse choro que era audível. Ao passo que o choro de Jesus aqui é um choro silencioso, são lágrimas que escorrem silenciosamente por amor à humanidade. O Jesus que chora por amar tanto as pessoas, com a mesma autoridade, sendo Deus, um Deus que chora pelas pessoas. E aqui está uma outra questão dentro da nossa reflexão. Eu acho que a igreja está muito preocupada em pregar o Jesus divino, o Deus Todo-Poderoso, a autoridade sobre todas as coisas, e pouquíssima preocupada em pregar o Jesus humano, o homem Jesus, aquele que o autor aos Hebreus vai dizer que é o nosso sumo sacerdote, e que ele nos entende, se compadece de nós, porque ele foi tentado, ele passou pelas mesmas tentações como ser humano. Ele não pecou, mas passou pelas mesmas tentações que nós. Então ele consegue advogar junto ao Pai como ser humano, entendendo quem nós somos, as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Jesus sabe quais são as nossas tentações. Jesus sabe como a gente chegou aqui. Jesus sabe se a gente chegou aqui com vontade ou não. Jesus sabe as crises que nós temos. Jesus sabe as perguntas que nós fazemos só diante de Deus. Jesus sabe os medos que nós temos.
E ele não só sabe, mas ele sente. Ele consegue sentir de maneira profunda sentimentos nossos, humanos. E de repente você vê uma igreja que parece que não tem sentimentos. Uma igreja que se coloca no mundo sem sentimentos. Uma igreja que olha para as pessoas e só deseja que elas vão direto para o inferno. Uma igreja que se posiciona com raiva, com rancor, com ódio, ao invés de olhar com misericórdia, com amor, com graça, entendendo as dores da humanidade, as crises da humanidade. Jesus aqui, ele chora, ele sente. Ele expressa aquilo, as suas emoções, o seu afeto, os seus sentimentos. É muito legal na história, nessa narrativa, porque Lázaro estava morto, e aí quando eles abrem ali o sepulcro, né? E é uma pedra, e tem muita coisa, é um prenúncio do que aconteceria com Jesus. Tudo muito, muito parecido, né? Então tinha uma pedra à entrada e Jesus disse, tirem a pedra. Eu fico imaginando as pessoas ali ao redor falando, o que está rolando aí? Jesus aqui é a voz da esperança. Jesus aqui também é o que nós deveríamos ser na sociedade. Jesus é essa voz da esperança, ele fala, tirem a pedra. Aí disse Maria, versículo 39, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E dentro ali do entendimento da época, eles pensavam que até 3 dias o Espírito ainda permanecia no corpo e tal. E Jesus, então, de maneira intencional, e a narrativa também mostra que já eram 4 dias. Já faz 4 dias, ele está morto mesmo. Disse-lhe Jesus, versículo 40, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Cadê a sua esperança? Cadê a esperança de vocês? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Digo isso, disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Esse é o brado de esperança. Isso é tirar as pessoas da Páscoa sem sentido. Isso é tirar as pessoas do vazio em que elas estão. Isso é tirar as pessoas de dentro do ovo de Páscoa. Isso é assim que Jesus nos chama. Essa é a voz da esperança. Venha para fora. E de fato a narrativa vai contar que Lázaro veio para fora. Lázaro ressuscitou. É isso que o texto diz. Lázaro ressuscitou. Isso como prenúncio, então, do que aconteceria com Jesus, porque logo após aqui, nós vemos que o que aconteceu com Lázaro se torna um testemunho tão forte que muitos judeus começam a se converter. Inclusive líderes judeus, inclusive fariseus começam, então, a crer em Jesus. E aí Jesus sofre uma grande conspiração. As pessoas começam, então esses líderes começam a conspirar contra Jesus e pensar em bolar um plano para matá-lo. Sobra até para Lázaro, porque o texto vai dizer que até Lázaro eles queriam matar. Porque Lázaro é um testemunho vivo da ressurreição. Lázaro é um testemunho vivo da transformação. Então até Lázaro que estava morto, inocente na situação, eles começam a olhar para Lázaro e falam, vamos matar esse cara também. Porque esse cara aí não pode existir. Esse cara aí é um testemunho vivo de uma coisa que a gente não crê, que vai contra isso. Lázaro era o testemunho vivo de uma transformação que eles não queriam que existisse.
E as pessoas começam a seguir Jesus, creem em Jesus, e eles falam, os líderes começam a falar, puxa vida, vocês estão vendo? Não tem o que a gente faça. Não tem o que a gente faça, a gente tem que pensar de maneira mais radical, a gente precisa bolar alguma coisa, porque as pessoas continuam crendo nesse cara aí. Então vamos matar Jesus, vamos matar Lázaro. E aí começa, e isso aqui tudo na época próxima à Páscoa, entrando na semana da Páscoa. O que acontece com Lázaro é próximo. No texto de João a gente percebe que João está jogando intencionalmente essa história como prenúncio da ressurreição de Jesus. E aqui já no capítulo 12, dá uma olhada no comecinho, como diz, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E aí vem o texto célebre de Maria, então ungindo os pés de Jesus com um perfume muito caro. E enxugando com seus próprios cabelos. De novo, prenunciando a morte de Jesus. Então, tudo isso próximo à Páscoa. E tudo isso para mostrar para a gente, na prática, o que é a Páscoa. Uma coisa é a gente falar, então, da morte e ressurreição de Jesus, e amém por isso. Essa é parte crucial do Evangelho. Mas complementando isso, é quando a gente vê na vida de uma pessoa isso acontecendo. Na prática, como isso traz esperança para a gente. Ver uma vida sendo transformada e Lázaro literalmente sendo ressurreto por Jesus. Pela autoridade de Deus, pela autoridade que Jesus tem, pelo poder que Ele tem, mas também a demonstração do seu amor, do seu afeto, do seu carinho e da sua graça. E quando a gente olha para tudo isso e lembra lá de Pedro falando, estejam prontos para responder, para dar a razão da esperança que vocês têm. Estejam prontos para isso. Como a gente vai fazer isso? E aí que está o grande lance. Contar a história da Páscoa a gente consegue contar, muitos conseguem. Se você não conhece, você pode ir para o Antigo Testamento, entender a Páscoa judaica, você vem para o Novo Testamento, entende a Páscoa cristã, mas tem como, são narrativas. E muitos já conhecem e podem contar a história. Mas será que só contar a história resolve? Será que só contar a história e jogar a história para as pessoas vai resolver? Será que, como que a gente faz para então demonstrarmos essa esperança, para que as pessoas possam ver, possam sentir, possam entender ou compreender melhor essa esperança que nós temos? Dá uma olhada em Romanos, vamos abrir lá Paulo aos Romanos. Eu quero dar algumas dicas aí. Romanos capítulo 6. A partir do verso 1 vai dizer assim, até o versículo 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Nós já conversamos sobre isso aqui na VID. Paulo vem falando da graça, da justificação pela fé, o quanto Deus é gracioso, e agora ele nessas perguntas ele está dizendo, então, mas como a gente reage à graça? Será então por entendermos que Deus é gracioso, a gente vai viver a vida de qualquer jeito? Aí ele fala, de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós já morremos para o pecado. Versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma nova vida. A ressurreição não é uma esperança somente futura. Aquela que Paulo fala do corpo glorificado, ou seja, nós teremos um corpo glorificado, transformado para viver o novo céu e nova terra. Não.
a ressurreição não é só sobre o futuro, a ressurreição é também sobre o tempo presente. E como acontece essa ressurreição? É uma nova vida, uma vida transformada. A ressurreição de Jesus, ou a Páscoa, a morte e a ressurreição, não é só para a gente falar, e é importante falar, mas não só para falarmos do seu amor. A Páscoa não é só sobre o amor de Jesus, a Páscoa também é sobre transformação. Um Jesus que transforma a gente, que nos dá uma nova maneira de viver, que nos tira daquela maneira vazia de viver, sem sentido, e nos traz para uma novidade de vida, para uma nova vida. Então, o entendimento da ressurreição, o entendimento da Páscoa passa por essa transformação, e é através dessa transformação que as pessoas podem visualizar e ter esperança. Ao olhar para as nossas vidas e verem vidas sendo transformadas de um jeito incrível, de um jeito diferente, de um jeito inesperado, elas podem visualizar e vão pensar, ou serão levadas a pensar: o que é isso? O que está acontecendo? E num mundo que está se deteriorando, num planeta Terra que está se deteriorando, numa humanidade que está cada vez mais perdida, vivendo sem sentido, correndo atrás do vento, isso toca as pessoas. Isso pode trazer esperança para as pessoas. O que Jesus faz, a obra de Jesus, essa novidade de vida, enche o nosso coração de esperança, porque Ele transforma as nossas vidas. Então, como eu posso viver a Páscoa no meu dia a dia? Sendo transformada por Jesus, vivendo uma nova vida. Pela graça eu posso viver uma vida agradável a Deus. Pela graça eu posso dizer não para o pecado. Pela graça eu posso ter atitudes diferentes. Enquanto as pessoas muitas vezes têm atitudes egoístas, eu sou altruísta. Enquanto as pessoas são muitas vezes desonestas, eu sou honesto. Enquanto as pessoas muitas vezes são mentirosas, eu falo a verdade. Isso é esperança, gente. Isso é esperança. Esse é também o sentido da Páscoa. Vidas sendo transformadas. Se a morte de Jesus é passar uma borracha nos nossos pecados, é cancelar o escrito de dívida, a sua ressurreição nos traz esperança, porque a ressurreição fala sobre transformação. E Deus é tão bom que Ele está nos transformando hoje. Hoje já podemos viver a ressurreição em Jesus Cristo, nessa transformação da nossa vida, da disposição interior do nosso coração, da nossa alma, e futuramente ainda teremos um plus. Corpos glorificados, transformados, para viver o novo céu e uma nova terra. Paulo chega a falar: puxa vida, até quando eu vou ter que aguentar essa tenda, essa cabana, essa barraca, essa casca aqui? Eu não vejo a hora de ter o corpo glorificado para viver esse novo momento. Mas isso é futuro. E o presente? Já fomos ressuscitados com Cristo. Já vivemos uma novidade de vida. E a pergunta que fica é: entendemos? Praticamos? Vivemos assim? Porque algumas desculpas que a gente escuta às vezes é que não tem como, Ronde. Tem como, o mundo é assim. O mundo é desse jeito, funciona desse jeito, não tem como, isso aí não adianta. Na minha profissão não tem como, Ronde. Eu vou dizer para você, sempre tem como. E a transformação que Jesus faz é de fato viver uma nova vida. Essa nova vida, por um lado, vai atrair as pessoas, pode assustar as pessoas também, e pode fazer o efeito contrário. Pode ser que tenha gente que não goste dessa nova vida, dessa transformação. Mas eu posso dizer, essa transformação que Jesus faz, traz esperança para a gente. E já finalizando, vá lá para 1 Pedro, por favor, voltamos lá em 1 Pedro. Capítulo 1 agora.
ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme, versículo 3, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança, ela é viva e Ele tem nos regenerado para essa esperança aí por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo diz no já citado capítulo 15 de 1 Coríntios que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil, ela é vazia. Porque a mensagem da nossa fé ou do Evangelho seria algo sem esperança. Se Jesus não ressuscitou, então não somos transformados. Se Jesus não ressuscitou, então também não ressuscitaremos. Ou seja, tudo que a gente está falando é mentira, é bobagem, é vazio, é inútil. Inclusive, Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Então até Deus, risca Deus, Ele é um mentiroso, isso não acontece, isso não existe, não tem isso. Então a nossa fé é inútil. E aí Pedro vem e fala, olha, pela sua misericórdia, grande misericórdia, Ele nos regenerou por uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos a esperança viva neste mundo, da transformação que só Jesus faz. Eu tenho dito aqui, às vezes tenho sido mal compreendido, mas eu gosto sempre de voltar para isso, porque nesse sentido eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu sou o pastor que não queria ser pastor. Mas entenda bem claramente isso. O normal é que as pessoas queiram ser. O normal é que as pessoas desejem ser. E não tem problema nisso. É muito legal ver um pastor que quis, que desejou e se preparou e tudo mais. Eu me preparei, mas não querendo. Mas Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso, Ele trabalha tanto em nós, Ele nos regenera e Ele produz essa esperança na gente, que Ele me colocou como pastor. E quando eu falo sobre isso, eu estou justamente testemunhando de uma esperança viva. Porque eu sei que eu não sou capaz. Eu sei que eu não sou o estereótipo. Eu sei que eu não tenho o jeitão. Eu sei que talvez eu sou aquele cara meio que nem os discípulos de Jesus mesmo. Aquele inesperado. Aqueles que ninguém esperava. Eu sou esse cara aí. Eu sou esse cara aí. E graças a Deus por isso, porque isso traz glória para Ele. Uma vez uma irmãzinha na igreja onde eu cresci, quando a gente cresce numa igreja, aí você é criança, né, vem crescendo, é muito legal, mas por outro lado, aquelas irmãs que foram nossas professoras de classe, de crianças, tudo mais, elas vão ficando mais velhas, e a gente vai crescendo, e elas vão lembrando das nossas histórias. E essa irmãzinha, ela já falecida, saudosa, irmã Virgínia, ela chegou para mim uma vez e falou assim, né, eu já como pastor, né, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, só Jesus mesmo, né? Meu filho, só Jesus. Eu falei, que irmã, em que sentido, né? Deixa eu entender. A senhora tem razão, eu já sei que tem, mas em que sentido? Não, meu filho, eu nunca imaginei. Você é um pastor, não. Eu lembro aqui, quando a gente tinha, ela contando, né? Eu lembro também. Mas ela queria me fazer lembrar. Eu lembro aqui que a gente tinha um pé de ameixa no fundo da igreja, e tem lá uma árvore de ameixa, uma ameixa muito gostosa. E eu falava, ela morava no fundo da igreja, ela falava assim, eu falava para vocês que não era para vir pegar a ameixa. E vocês vinham roubar a ameixa aqui escondido na igreja. É verdade, dona Virgínia, é verdade. Perdoa a gente mais uma vez, desculpa, a gente fazia isso. Eu lembro também que quando a gente tinha a ceia, e vocês eram muito pequenininhos, então vocês não participavam da ceia, e ficava, aqueles lugares que colocam o cálice, deixa ali tudo, né?
Aí quando eles apagavam as luzes do templo, e aí todo mundo estava para fora, estava tendo um momento de comunhão e tal, a gente criança pequenininha, a gente ia lá para dentro, no escuro, e comia o máximo de pão que podia, tomava o suco correndo que tinha sobrado, e sujava a toalha que ela cuidava. Ela falava, vocês faziam escarcéu e sujavam tudo lá e manchavam a toalha, aquilo me dava um trabalho, e eu falava, Senhor, essas crianças, meu Deus, converte essas crianças, ajuda essas crianças. E ela falando, meu filho, só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Só Deus. Só Deus. Graça, amor, misericórdia. E nós, como símbolo, como sinais de uma esperança viva. De uma esperança viva. Que às vezes não faz muito sentido para a galera. Para outros fará muito sentido. Mas nós entendendo o sentido, nós vamos viver assim. Sabendo quem Jesus é, sabendo o que Ele tem feito na nossa vida, da sua transformação, e vivendo, respirando, transpirando, exalando esperança para as pessoas ao nosso redor. Porque os nossos olhos não estão só aqui. A gente consegue olhar de uma maneira mais ampla. E que Deus nos ajude a trazermos cada vez mais esperança para as pessoas. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa esperança. Obrigado por nos fazer compreender a esperança viva, a esperança eterna que nós temos em Cristo Jesus. E, ó Pai, obrigado pelo privilégio de viver essa esperança, de pregar essa esperança, de testemunhar dessa esperança para as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou da maneira antiga, vazia de viver. Aqueles que creram em Ti foram tirados desse lugar e trazidos, ó Pai, para uma vida contigo, uma vida com sentido, significado, identidade, uma vida cheia de esperança. Nós oramos por aqueles e aquelas que ainda não compreenderam. Nós oramos por aqueles e por aquelas que ainda não creram, Senhor. E como diz o texto que nós lemos, ó Pai, continuam não crendo. Nós entendemos que muitos não crerão, mas também olhamos para nós e refletimos se não temos sido falhos nisso. Se não somos muitas vezes a razão das pessoas não crerem, ou mais um motivo, ou um mau testemunho. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, para que possamos contar às pessoas o milagre da salvação, para que possamos contar às pessoas o milagre da ressurreição, mas não só contar, também viver isso no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. E se há alguém aqui que ainda não entendeu essa mensagem, eu oro por essa pessoa, por essas pessoas, pedindo ao Senhor humildemente que o Teu Santo Espírito convence, que o Teu Santo Espírito fale, que a Sua voz seja clara no coração dessas pessoas, Senhor, para que elas possam nesse momento sentir o Teu amor, sentir a Tua misericórdia, a Tua graça, e possam ter os olhos abertos, e possam crer, ó Pai, naquele que nos dá uma esperança eterna. Por favor, Senhor, por favor, nós pedimos a Ti, e oramos por essa igreja, que a Vide sempre seja um lugar de esperança, que a vida espalhada pela cidade seja sempre um sinal da Tua esperança, da esperança que vem do Senhor.
da esperança que vem da sua morte e ressurreição, nosso amigo, nosso mestre, nosso Salvador Jesus. Nós oramos agradecidos, ó Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.